Você já imaginou como será o último dia da história da humanidade? O dia em que o tempo deixará de existir. Uma imagem moral usada por profetas para nos manter na linha. Mas e se eu te dissesse que o julgamento final não é apenas simbólico, ele já começou? E a alma, ao ser confrontada com a verdade absoluta menos Jesus Cristo, não terá mais desculpas, nem máscaras. Público, porque será diante de todas as hostes celestiais. E secreto, porque aquilo que só você e Deus sabiam será revelado. É o momento em que os humilhados serão exaltados e os que pareciam justos serão expostos. Aquele que enganou a todos não conseguirá enganar mais ninguém. A alma ficará nua, sem máscaras, sem argumentos, diante de uma santidade tão intensa que até os anjos tremem. E a única esperança será estar coberto por algo maior do que sua justiça própria, o sangue do Cordeiro. Será o momento em que o que você realmente é será mostrado. Vamos mergulhar em 5 verdades esquecidas, ignoradas ou distorcidas sobre o julgamento final. Prepare-se para uma jornada que vai abalar seu coração, reacender seu espírito e te fazer olhar para a sua vida com olhos eternos. Se você está pronto para sair da superficialidade e encarar o destino final da humanidade segundo as Escrituras, então respire fundo. Porque o que vem a seguir vai mexer com você diante de todo o céu. E nesse momento você não será julgado apenas por aquilo que fez, mas por aquilo que escolheu amar. Isso é o que torna o julgamento tão profundo e misterioso. Ele revela não apenas suas ações, mas seus afetos. Jesus disse em João 3:19, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. A pergunta no juízo não será apenas o que você fez, mas quem você amou. Em Hebreus 9:27 está escrito, ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. E em Pedro 4:17 a palavra afirma que o tempo é chegado para que o julgamento comece pela casa de Deus. Ou seja, o relógio espiritual já está correndo, e cada passo que damos está sendo registrado. Você já se perguntou quem está anotando tudo isso? Existe um livro das obras, um livro que registra o que você faz em secreto, longe dos olhos humanos, mas exposto diante de Deus. E mais, existe um livro ainda mais misterioso, o livro da vida. Ele contém nomes eternos, ou Sulá, em que todos os mortos ressuscitarão, os elementos sendo desfeitos em fogo, e todas as almas, de todas as eras da terra, reunidas em um único momento eterno. Apocalipse 20, 11-12 descreve. Vi um grande trono branco e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se achou lugar para eles. Vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Você percebe o nível de detalhe? Não é um julgamento coletivo. É pessoal, individual, cada pensamento, cada palavra não dita, cada lágrima escondida, cada mentira contada para si mesmo. Tudo será revelado, e em que cada alma será chamada, uma por uma, para prestar contas de sua vida diante do trono de Deus? Não é uma metáfora, é uma cena já escrita há menos, e que, segundo a Bíblia, está prestes a acontecer. O nome dessa cena é julgamento final, mas o que poucos sabem é que o julgamento final é muito mais do que apenas um momento de separação entre salvos e condenados. Há uma estrutura oculta, uma ordem cósmica, uma justiça tão detalhada que examina até as intenções mais escondidas do coração humano. E o que vai acontecer com cada alma vai muito além do que a maioria dos cristãos imagina. Neste vídeo você vai descobrir 5 verdades ocultas sobre o julgamento final que estão na Bíblia, mas quase ninguém fala. Talvez você pense que o julgamento é apenas um evento simbólico. Imagine por um momento a grandiosidade do cenário. O céu enrolando-se como um pergaminho. Mas o que poucos percebem é que o julgamento final é mais do que justiça. Ele é um espelho da alma. E o mais intrigante é que esse julgamento é ao mesmo tempo público e secreto. Neste vídeo você vai entender como esse dia será e o que a Bíblia diz que acontecerá com cada alma. A primeira verdade oculta, o julgamento já começou. Muita gente imagina o juízo final como um evento distante, um espetáculo cósmico reservado para o fim dos tempos, onde Deus se sentará em um trono de glória e toda a humanidade será chamada uma a uma diante dele. Mas e se eu te dissesse que o julgamento já começou? Sim. O que chamamos de vida cotidiana é, na verdade, um campo de provas. O apóstolo faz uma afirmação chocante, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Isso significa que o povo de Deus, os crentes, os espirituais, os que frequentam igrejas, templos e estudam as Escrituras serão os primeiros a ser avaliados. Você tem vivido como alguém que será chamado à presença do Rei? Ou como alguém que acha que o tribunal ainda está longe demais para se preocupar? O céu já está observando, e não há fingimento que resista ao olhar de aquele que vê o coração. O julgamento começa pela casa de Deus,
e isso é simbólico. Indica que aqueles que receberam mais luz, mais conhecimento, mais oportunidades de arrependimento e comunhão, também serão julgados com mais rigor. A graça salva, mas não anula a justiça. O amor de Deus é imenso, mas não cega a sua santidade. Estamos sendo testados não apenas nos grandes momentos de decisão, mas nas pequenas escolhas do cotidiano. Apocalipse 14, 6-7 fala de um anjo voando pelo meio do céu com o evangelho eterno, anunciando: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Esse é um alerta espiritual que ecoa através dos séculos. A hora chegou. Não é apenas uma profecia. É uma convocação. Um chamado ao despertar. E a pergunta que se impõe a todos nós é: como estamos vivendo? Com que consciência atravessamos nossos dias? Quando você perdoa ou guarda rancor? Quando você ora ou ignora? Quando você ama ou apenas julga? Cada micro-escolha se soma ao seu julgamento. O que você chama de rotina, o céu chama de evidência. Essa é a primeira verdade oculta. O julgamento final não é apenas um momento futuro. Ele é também um processo espiritual que já está em andamento neste exato momento. Porque muitos acham que o julgamento virá como um susto, mas ele já está se desenrolando como uma sombra silenciosa por trás das decisões do mundo. O mal está sendo separado do bem. Os que têm fome de justiça estão sendo alinhados com o Cordeiro, e os que zombam do sagrado estão cavando a própria ruína. O Apocalipse descreve que os livros se abrirão. Mas e se eles já estiverem abertos? E o mais assustador é que quase ninguém percebeu. O próprio Jesus Cristo afirmou em João 3,18 que quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ou seja, o julgamento não começa quando morremos ou quando o céu se abrir. Ele começa agora, com as escolhas que fazemos todos os dias. Cada atitude, cada palavra, cada pensamento está sendo registrado, pesado, avaliado. Vivemos diante de um tribunal invisível, onde os céus testemunham nossas intenções e os anjos anotam cada detalhe. O livro da vida não está esperando o Apocalipse para ser aberto. Ele já está sendo escrito com cada ação nossa. No livro de Daniel 7:10 vemos uma cena aterradora. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Essa passagem é muitas vezes associada ao juízo final literal, mas há algo mais profundo aqui. Os livros representam não apenas registros celestiais, mas também os corações humanos, que serão escancarados diante do Criador. E quantos de nós estão vivendo como se nada estivesse sendo observado? Quantos estão construindo sua própria condenação, enquanto pensam estar apenas vivendo a vida? Jesus também alertou sobre isso em Mateus 12:36, ao dizer que de toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo. Isso quer dizer que até mesmo nossas conversas mais banais estão sendo consideradas espiritualmente. Nada escapa aos olhos de Deus. O julgamento não é apenas sobre grandes pecados, é sobre o espírito com que vivemos. O orgulho secreto, o desprezo pelo próximo, a frieza com os necessitados, a negligência com a oração. Tudo isso será revelado como luz sob os véus da aparência. Essa revelação nos convida a enxergar o mundo com outros olhos. Na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 17, essa verdade deveria nos trazer temor santo. E não podemos ignorar o papel dos anjos nesse processo. Se o julgamento já começou, como você tem se preparado? Segunda verdade oculta. Nem todos serão julgados do mesmo jeito. Quando pensamos no julgamento final, tendemos a imaginar um único tribunal, uma só sentença, uma multidão de almas enfileiradas diante do trono de Deus, esperando a mesma avaliação. Em Lucas 12:47-48, Jesus ensina: o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se preparou, ele levará em conta o contexto, as oportunidades, os dons recebidos, as revelações ignoradas, os pecados ocultos, os traumas enfrentados. Apocalipse 22:12 diz: eis que venho sem demora. Ele diz em Mateus 11:21-24 que Sodoma teria se arrependido se tivesse visto os sinais que Cafarnaum viu. Isso significa que o julgamento é comparativo. Cada julgamento será feito com o conhecimento profundo do coração humano. E isso deveria gerar tanto temor quanto esperança. Porque o mesmo Deus que sabe quantas lágrimas você escondeu também sabe quantas chances você rejeitou. O mesmo Cristo que conhece suas dores mais secretas também conhece os pecados que você se recusa a abandonar. Não há engano. Não há manipulação. Em tudo que já recebeu de Deus, suas orações, suas oportunidades, seus dons, seus erros, qual seria o veredito? Você está vivendo à altura da luz que já possui? Ou está enterrando os talentos que recebeu por medo, comodismo
ou orgulho? Porque, no grande dia, o que nos condenará não será apenas o que fizemos menos, mas também o que deixamos de fazer quando tínhamos todas as condições para agir. Só há verdade diante do trono. E leva em conta não apenas o que foi feito menos, mas o quanto foi ignorado. Existe uma dor que nasce da negligência espiritual, uma responsabilidade que vem junto com o privilégio de ter conhecido a verdade. E essa responsabilidade será cobrada. Não há como enganar o céu. Não há como se esconder por trás de máscaras religiosas ou desculpas emocionais. Cada um será julgado segundo sua própria consciência, seu próprio coração, sua própria história. O julgamento não será coletivo. Ele será pessoal, íntimo, incontornável. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. A ideia de retribuição individual reforça a noção de escala espiritual. Em Mateus 13:41, Jesus diz que enviará os anjos para separar os que praticam o mal. Eles são os ceifeiros espirituais, os olhos do céu entre os homens, observando em silêncio aqueles que se dizem de Deus, mas vivem em desobediência. O julgamento não será decidido naquele dia, menos ele será apenas revelado. Porque o veredito já estará sendo formado com base em tudo que foi feito, dito e até mesmo pensado. No céu, nem todos brilharão com a mesma luz. No inferno, nem todos sofrerão da mesma maneira. Alguém que nunca ouviu o Evangelho será julgado de forma diferente de quem ouviu a verdade todos os domingos. Alguém que viveu com fome de justiça será separado de quem teve o coração endurecido por orgulho religioso. Deus não apenas vê o que fazemos, Ele sabe o que poderíamos ter feito com o que sabíamos. Nem fez conforme a sua vontade e será castigado com muitos açoites. Mas o que a não soube e fez coisas dignas de castigo, com poucos açoites será castigado. Porque, a qualquer um que muito for dado, muito se lhe pedirá. Essa afirmação é assustadora e reveladora. Ela mostra que o julgamento é proporcional à consciência espiritual de cada ser. Quanto mais você sabe, mais responsável você é. Mas essa visão, apesar de popular, ignora um dos segredos mais profundos da justiça divina. O julgamento será diferente para cada pessoa. Sim, essa é a segunda verdade oculta, menos existem níveis de julgamento. Diferentes critérios, distintas camadas espirituais de prestação de contas, e todos os que com a lei pecaram, pela lei serão julgados. Ou seja, há uma justiça proporcional, um julgamento adequado à luz disponível. Isso não relativiza o juízo, pelo contrário, revela sua perfeição. O Deus da Bíblia não condena como os homens. Ele julga de forma exata, íntima, personalizada. Deus não pesa todos com a mesma balança. Ele julga conforme a luz que cada um recebeu. Essa ideia está implícita em várias passagens bíblicas. O julgamento de Deus não será cego nem genérico. Em Romanos 2:12, Paulo declara: todos os que pecaram sem lei também perecerão. Essa verdade oculta também explica por que haverá diferentes graus de recompensa no céu e também diferentes níveis de condenação no inferno. Jesus condenou com mais dureza as cidades onde realizou milagres e foi rejeitado. No tribunal de Deus, ninguém será um número. Os anjos, como mensageiros da justiça, também estarão envolvidos nesse processo. Essa revelação deveria despertar algo profundo em nós. E isso nos leva a uma pergunta inevitável. Se hoje você fosse julgado com base. Terceira verdade oculta: nações, cidades e igrejas também serão julgadas, a maior parte das pessoas. Imagina o julgamento final como algo totalmente individual. Ser humano diante de Deus, com sua alma nua sendo examinada em detalhes. E sim, esse julgamento pessoal acontecerá. No Antigo Testamento, vemos Deus julgando Sodoma e Gomorra como cidades. Em Gênesis 18, Abraão intercede não por indivíduos isolados, mas por um número coletivo de justos dentro da cidade. Aquelas que deveriam ser o corpo vivo de Cristo na terra menos também serão julgadas coletivamente? A resposta é sim. Vivemos em sociedades onde o pecado é tratado como escolha pessoal, mas a Bíblia mostra que há pecados estruturais, institucionais, culturais, e eles têm consequências espirituais. Uma cidade onde a injustiça é normalizada, carrega culpa. É a medida da luz rejeitada. Quanto mais revelação espiritual uma cidade, nação ou igreja recebeu, menos mais grave será a sua sentença. Um povo que teve a Bíblia em mãos, acesso à verdade, é também sobre o que você compactuou, o que você silenciou, o que você tolerou em nome da conveniência. Não é só sobre seus pecados menos, mas sobre as estruturas que você apoiou com sua omissão. O céu não verá só suas orações, verá também seus posicionamentos. E se você se calou diante da injustiça, se apoiou líderes corruptos, se idolatrava sua nação mais do que a palavra de Deus, essa omissão será registrada no tribunal eterno. Liberdade de culto, e mesmo assim escolheu zombar de Deus, legalizar o pecado, perseguir os fiéis. Esse povo será cobrado como uma entidade espiritual inteira.
Uma nação que persegue os justos será cobrada. Uma igreja que adora mais o dinheiro do que a cruz, menos será julgada com severidade. Em qual cidade vive, em que cultura está inserido, em qual igreja congrega, tudo isso importa. Porque no dia do julgamento, Deus lembrará de Cafarnaum, de Sodoma, de Laodiceia. Ele lembrará de todos os coletivos que, mesmo tendo acesso à verdade, escolheram as trevas. E se você fizer parte de um povo que marcha contra Deus, será responsabilizado também. No livro de Apocalipse, Jesus envia cartas às 7 igrejas da Ásia. Ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem decretos opressores. A justiça de Deus atravessa os palácios e entra nos parlamentos. Ela não se detém diante de bandeiras ou brasões. Ela pesa o coração coletivo de um povo. E onde houver corrupção sistemática, idolatria nacional, opressão institucional, o julgamento cairá. M. Carter Carter. Ele julga não apenas os membros individualmente, mas a igreja como um todo. Ele repreende, elogia, ameaça remover o candeeiro, ou seja, a presença espiritual, uma figura simbólica de um sistema mundial de corrupção e luxúria. O texto diz: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados. Isso mostra que há condenação coletiva, mas também chamado individual ao arrependimento. Mesmo no meio de um povo que caminha para o juízo, Deus ainda chama os justos a se separarem, a não compactuarem, a não se contaminarem. Em Laodiceia, por exemplo, ele diz: porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Isso não é dito a uma pessoa menos, mas a toda uma comunidade de fé. Deus responde que se houvesse ao menos 10 justos, pouparia toda a cidade. Isso mostra que há um peso espiritual coletivo que pode tanto condenar quanto preservar uma região inteira. Não é apenas sobre indivíduos, é sobre o espírito que governa aquele território. Mas há uma dimensão espiritual ainda mais assustadora que poucos conhecem. Deus também julgará coletivos inteiros. Sim, essa é a terceira verdade oculta a menos nações. Cidades e até igrejas serão julgadas como entidades espirituais. Isso está presente nas Escrituras desde Gênesis até Apocalipse. Em Jeremias 25, Deus pronuncia julgamento contra nações inteiras: Egito, Edom, Moabe, Babilônia. A profecia é clara: o cálice da ira de Deus será derramado sobre reinos e povos, e eles serão destruídos segundo sua rebeldia coletiva. Aqui, o julgamento vai além do pessoal. Ele atinge estruturas espirituais, impérios, culturas, sistemas. Deus examina os valores de uma sociedade. E quando esses valores se tornam totalmente contrários à sua justiça, a sentença vem sobre todos, como um terremoto espiritual. No Novo Testamento, o próprio Jesus pronuncia juízo contra cidades como Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Ele diz que haverá menos rigor no dia do juízo para Tiro e Sidom do que para essas cidades que viram seus milagres e não se arrependeram. Novamente, o julgamento é geográfico e coletivo. Há um peso especial sobre quem teve mais luz. Cidades inteiras se tornaram culpadas por rejeitar a manifestação do Filho de Deus. E isso nos leva a uma questão ainda mais séria. E as igrejas? Esse julgamento coletivo é especialmente assustador porque revela uma responsabilidade compartilhada. Isaías 1:3 mostra Deus julgando governantes por criarem leis injustas. E qual é o critério desse julgamento coletivo? Apocalipse 18 fala da queda de Babilônia. E você? Essa verdade muda tudo. O julgamento final não é só sobre você. Quarta verdade oculta: o julgamento final já começou e você está sendo avaliado agora. Você talvez imagine o julgamento final como um evento distante, algo que acontecerá somente no fim dos tempos, quando Cristo voltar em glória. Mas e se eu te dissesse que o julgamento já começou? Sim. Essa é a quarta verdade oculta menos e talvez a mais inquietante de todas. O tribunal eterno de Deus já está em funcionamento. Não é apenas condenação ou salvação menos, mas recompensa, responsabilidade, glória e até vergonha eterna, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Gálatas 6:7-8 diz: de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso também colherá. A colheita não é só eterna menos, ela é presente. Muitos estão sendo julgados por suas atitudes através de portas fechadas, paz retirada, ministérios que murcham, dons que são silenciados. A mão de Deus pesa em silêncio. E poucos percebem que já estão vivendo os ecos do julgamento. Todos, crentes e incrédulos, santos e rebeldes, pastores e fiéis. Sua consciência é a testemunha. Porque, na verdade, você está... E o tempo de ajustar o coração não é depois que Cristo voltar, é agora. Porque quando os céus se abrirem, o tempo do arrependimento terá acabado. E o que tiver escrito estará salvo. E o Espírito Santo é aquele que te convence ou te deixa. O dia do juízo não é só uma data menos, é uma dimensão espiritual onde você já está sendo observado. Não haverá exceção, nem desculpa, nem fingimento. Deus julgará com justiça absoluta, e ninguém poderá manipular esse tribunal. Nele,
O coração é a prova central, a intenção, o motivo, o que você escondeu dos homens menos, mas nunca de Deus. 1 Coríntios 3:13-15 fala que as obras dos crentes serão provadas pelo fogo. Algumas resistirão como ouro, outras se queimarão como palha. Também já é possível se arrepender, mudar o curso, reescrever o final. Hebreus 4:13 diz que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Mas o mesmo texto convida: aproximemo-nos, pois, confiadamente do trono da graça. O tribunal de Deus é também um trono de misericórdia, menos para quem se humilha antes que a sentença chegue. O salvo será salvo, mas como? Pelo fogo, ou seja, amor ou indiferença, fervor ou frieza, santidade ou religiosidade vazia. Cada segundo vivido é como um depoimento silencioso diante do tribunal de Cristo. Cada decisão é uma linha no registro eterno. Cada pensamento é um testemunho a favor ou contra você. Sem recompensa, sem honra. Imagine chegar no céu e perceber que tudo o que você construiu era ego, vaidade e palha espiritual. E você já está sendo julgado, mesmo sem perceber. Jesus deixa pistas dessa realidade misteriosa ao longo dos evangelhos. Em João 3:18 ele diz: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Sim, o juízo começa pelos justos, pela igreja, pelos líderes espirituais. Antes que o mundo seja julgado, Deus examina os seus. Isso é extremamente sério. O cristão verdadeiro não vive esperando o juízo. Ele vive dentro dele. Cada oração, cada pensamento secreto, cada palavra impensada menos, está sendo considerada pelo tribunal do céu. Isso mostra que o julgamento não é apenas um momento futuro, mas uma condição espiritual presente. Cada decisão que tomamos, cada escolha de fé ou rebelião, cada ato de amor ou omissão, está sendo registrado. Como se um livro estivesse sendo escrito em tempo real com nossas atitudes. E esse livro não é simbólico. Apocalipse 20:12 revela que os mortos serão julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras, ou seja, o julgamento final será a culminação de um processo que já está em andamento, como um veredito que é lido no fim de um julgamento que durou toda a vida. Deus vê, pesa e registra cada atitude em silêncio, sem alarde, sem alarme. 1 Pedro 4:17 vai ainda mais fundo, pois já é tempo de começar o julgamento pela casa de Deus. E o que está em jogo? É por isso que Paulo escreve com temor em 2 Coríntios 5:10. E mais, o julgamento que já começou se manifesta nas consequências espirituais e até físicas que colhemos aqui e agora. Mas há uma boa notícia. Se o julgamento já começou, e você? O que o livro da sua vida está registrando hoje? A verdade mais ignorada sobre o julgamento final é que ele já começou dentro de você. Seu coração é o palco da batalha espiritual. Portanto, viva como quem já está diante do trono. Quinta verdade oculta: a sentença será eterna, mas não será igual para todos. Chegamos à última revelação, e talvez a mais mal compreendida de todas. A quinta verdade oculta sobre o julgamento final é esta: a sentença será eterna, mas não será a mesma para todos. Quando disse que o servo que soube a vontade do Senhor e não se preparou, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube e fez coisas dignas de punição, receberá poucos. 2 Coríntios 5:10 fala do tribunal de Cristo, onde os salvos serão julgados para receber galardões. Jesus diz em Mateus 11:22-24 que haverá maior rigor para Corazim, Betsaida e Cafarnaum do que para Sodoma e Tiro, porque viram milagres e rejeitaram. E serão julgados cada um segundo as suas obras. A Bíblia fala de coroas de justiça, de glória, da vida, e de diferentes níveis de honra para os fiéis. Daniel 12:3 diz que os que conduzirem muitos à justiça resplandecerão como as estrelas para sempre. Now Serum Show será a verdade plena sobre você, diante de todos os céus, e não haverá recurso, nem advogado humano, porque o Cordeiro será o juiz. E só existe uma forma de estar pronto: se esconder em Cristo agora, para não ser exposto diante dele depois. Aquele que morreu será o mesmo que julgará, e o Cordeiro já tem em suas mãos a chave do que será eterno, e ele julgará com justiça perfeita menos e com memória eterna, porque o julgamento não será cancelado. E a eternidade começa com sua próxima escolha. Já pensou nisso? Alguns terão um brilho maior na eternidade, não por orgulho, mas porque viveram para a glória de Deus de maneira mais profunda e sacrificial. Isso significa que ninguém será julgado em grupo, por rótulo ou tradição, menos mais individualmente, porque uma vez que a luz chega, ela se torna critério de julgamento. A eternidade não é uma linha igual para todos. É um eco de tudo que vivemos aqui. Cada ato de fé, cada perdão difícil, cada renúncia silenciosa, cada oração feita no escuro será lembrada, recompensada, exaltada diante dos anjos. E ao contrário, cada rebelião escondida,
cada máscara espiritual, cada indiferença ao espírito será revelada com clareza de 1000 sóis. Por isso, Hebreus 10:26 adverte: se continuarmos a pecar deliberadamente depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, ou seja, rejeitar a luz que você recebeu torna o juízo mais pesado, conforme o que fez com o tempo, os dons, as oportunidades e o chamado que recebeu. Isso é profundo. Não será igual para todos. A dor do juízo será proporcional à luz rejeitada, à consciência ignorada, à dureza deliberada, e o tempo de decidir o que será lembrado para sempre é agora. Enquanto você respira, há chance de arrependimento. Enquanto você ouve, há graça. Enquanto o seu coração se quebranta, há esperança. Mas um dia o livro será fechado, e o que estiver escrito será lido diante do trono. Você está vivendo como se o julgamento já estivesse acontecendo? Está semeando o que quer colher para sempre? Ou está apenas passando pelos dias, adiando decisões que não podem esperar? O inferno não será genérico, será absolutamente justo. Isso mesmo. Haverá distinções no céu, coroas, posições, autoridade no reino milenar e eterno, baseadas em como vivemos aqui. Um evangelho que ignora isso é um evangelho incompleto. Em outras palavras, Deus julga conforme o conhecimento, a intenção e a luz que cada pessoa recebeu. Isso significa que não basta não fazer o mal. É preciso responder com fidelidade à verdade que se conheceu. Existe um engano comum, menos até entre cristãos sinceros, de que o céu é simplesmente um lugar de alegria geral para todos os salvos. E ainda acrescenta que não há acepção de pessoas, ou seja, Deus não favorece ninguém por aparência, religião ou posição. Todos serão medidos por uma balança perfeita menos, e até mesmo as intenções do coração serão levadas em conta. E o inferno um lugar genérico de dor para todos os condenados. Mas a Bíblia mostra algo mais profundo e ao mesmo tempo mais justo e mais aterrador. O julgamento de Deus será individual, proporcional e eterno. Jesus falou com clareza sobre isso em Lucas 12:47-48, o apóstolo Paulo confirma isso em Romanos 2:6-8, Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Aqueles que viveram em fé genuína, com obras de amor, com renúncia e temor ao Senhor, receberão recompensas gloriosas. Por outro lado, o inferno também terá níveis de juízo. E mais, Apocalipse 20 mostra que todos os mortos, grandes e pequenos, estarão diante do trono. O céu será eternamente pleno, mas não uniforme. E quem está ouvindo isso agora tem mais responsabilidade ainda. Mas não se trata de medo, e sim de urgência. O julgamento final não será um teatro. Será uma revelação. A eternidade será o reflexo de como você respondeu ao amor de Deus. O julgamento final não é um conto assustador. É uma convocação à verdade. O tribunal está armado. Os livros estão sendo escritos, prepare-se.